Começa agora o programa Nota 10 com a apresentadora 10 no canal 10 da TCM 10. Eita, tanto 10, né? E é isso que a gente quer tirar na prova do Enem, não é mesmo? Nota 10, nota máxima. E olha aqui, meu cronograma de estudos. Tudo organizadinho, tudo em ordem. E você já deixou o seu em ordem? Hoje a gente vai ter aula de redação e português. Preparados? Vamos lá? Agora eu vou só te antecipar dando umas dicas, tá? Porque eu fico preocupada com isso. Muita gente faz isso e eu fico, gente, como que pode perder o horário? Então não perca o horário da abertura dos portões, criatura. No dia da prova, fica ligado, pelo amor de Deus. Outra coisa também que é de suma importância é guardar os objetos que você não pode usar. Lembra, telefone, boné, guarda tudo direitinho lá para não dar problema, tá? E lembre-se da abertura desses portões em nome de Jesus. Então, vamos lá? Vamos abrir as portas agora para o nosso querido professor Erismar, que vai nos dar aula de redação. Então, fica ligado. Olá, meus queridos e minhas queridas, alunos e alunos que estão se preparando para a prova do Enem 2022. Eu me chamo Erismar Cunha e sou professor de redação. Nós vamos então trazer a máxima, de que a redação é conhecida como o bicho de sete cabeças. E nas nossas aulas, acompanhando aqui o programa Nota 10, você, junto comigo, nós iremos transformar esse bicho de sete cabeças num bicho sem cabeça. Sabemos que a redação é uma disciplina muito importante, sem desmerecer as outras áreas, mas com certeza é ela quem muitas vezes coloca ou retira o aluno da universidade. E a gente sabe também que a redação ela é muito importante e um pouquinho difícil de ser analisada, mas nós vamos torná-la bem fácil com as nossas aulas. Vamos juntos? Eu e você, nós estaremos fazendo ótimas aulas durante esse programa Nota 10. Sem esquecermos que a produção textual, ela é uma dissertação argumentativa. E por que uma dissertação argumentativa? É nessa prova de redação onde você busca demonstrar todo o seu processo de argumentos, levando em consideração que a redação do Enem, ela tem um critério muito básico e muito importante, que são as partes do texto. Você pode acompanhar aí na nossa tela, eu acredito que todo mundo que está em casa estudando já sabe muito bem, mas eu faço questão de reforçar. As partes do texto da redação são as seguintes: um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. O texto como todo, ele é proposto por 4 partes. Durante as nossas aulas, nós estaremos revendo, estudando, praticando, ensinando e discutindo sobre cada uma delas especificadamente, beleza? E aí, nós não podemos também esquecer de que toda prova de redação se faz necessário, antes mesmo daquela grande curiosidade de você ler o tema proposto. A prova de redação, ela é composta muitas e muitas vezes pelos textos de apoio. São os textos motivadores. Quem nunca esquecerá, do texto motivador Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, que esteve estampada na primeira prova do Enem de 1998, com o tema curto, rápido, direto e prático, Viver e Aprender. Porém, também os textos, hoje, eles são textos motivadores muito mais atuais, muito mais presentes na nossa sociedade, e eu gostaria de começar a nossa aula de hoje, propriamente dito, fazendo a leitura de um dos textos motivadores que eu, Erismar Cunha, adoraria que tivesse presente na prova do Enem de 2022. É um texto que traz uma informação importantíssima, muito presente na nossa atualidade, e eu gostaria de convidar você
aluno, acompanhante aí do programa Nota 10, para ler comigo e discutirmos um pouquinho sobre os textos motivadores. Não esqueça, sempre antes de fazer a sua redação, faça a leitura dos textos motivadores para que eles possam dar apoio às suas ideias. E lógico, não copie nada do texto motivador, é plágio. E aí eles servem apenas para que você possa ter algumas ideias e acrescentar melhores informações e fundamentações ao seu texto. Vamos ao texto que eu trouxe hoje. O texto que eu trouxe tem como característica principal uma das palavras mais fortes da atualidade. É a palavra intolerância. Acompanhe comigo a leitura do texto, você que está em casa. A intolerância, seja de qualquer espécie, raça, religião, orientação sexual, política ou cor, fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, todo tipo de preconceito deve ser combatido para, no futuro, haver uma sociedade mais igualitária e livre. Há intolerância no mundo todo. Contudo, o Brasil merece certo destaque nesse contexto, pois é um país plural, com diversas crenças, raças e etnias que mantém tratamento degradante a tantos grupos. Para combater a intolerância, a comunidade, através de aulas, palestras e campanhas, deve passar valores de igualdade entre todos, porém, respeitando as características e opções de cada indivíduo, sem haver discriminação. Ainda, os preconceituosos ou intolerantes devem ser punidos com leis mais severas. Com essas ações, a intolerância poderá ser erradicada e os países poderão se tornar melhores e mais desenvolvidos. É um texto muito forte, muito presente na nossa sociedade. Nós estamos vivenciando a cada dia inúmeros contextos de intolerância, seja de qualquer espécie, raça, religião, orientação sexual, política, cor e inúmeros outros contextos, mas não esqueça, o texto motivador, ele vem para abrir as nossas ideias, ele vem para ampliar o nosso pensamento e as nossas argumentações sobre o tema que está sendo proposto. E aí eu gostaria que em casa você sempre tivesse a oportunidade de ler, porque o conhecimento é algo importantíssimo e sem ele fica difícil de você escrever muito bem. Esse texto que está aí na tela traz informações muito claras, muito rápidas, mas ao mesmo tempo muito sinceras e diretas. É preciso que nós tenhamos cuidado com as diversas intolerâncias que nós praticamos e, claro, seria maravilhoso se o tema do Enem fosse, por exemplo, caminhos para se combater a intolerância na nossa sociedade, ou quais os desafios para se combater a intolerância na mídia, nas redes sociais. Então eu deixo aí para você que está em casa nos acompanhando essa dica importante, porque eu sempre falo para todos os nossos alunos, antes de fazer você escrever bem, eu preciso fazê-lo pensar bem. Dando continuidade à nossa aula, você pode verificar aí na tela um outro texto motivador. Geralmente na prova do Enem, nós encontramos aproximadamente 3 textos motivadores. E eu trouxe aí um percentual de menções negativas baseadas na questão da intolerância. Observem aí que tem, claro, uma estatística onde 97,6% falam sobre a questão do racismo, a menção negativa sobre política, a menção sobre classe social, quase 95%, sobre a aparência, a intolerância sobre a homofobia, lembrando que o processo de homofobia é uma temática que nunca foi discutida e questionada nas provas de redação do Enem, a questão da deficiência, da idade, a diferença de geração para geração, a intolerância religiosa, que já foi um tema cobrado na prova do Enem, caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil, a misoginia e também a xenofobia.
são aspectos importantíssimos para que nós possamos discutir e analisarmos o processo de intolerância, levando em consideração que, geralmente, as provas do Enem, elas vêm com aproximadamente 2 ou 3 textos motivadores, onde você pode ter uma reportagem de jornal, onde você pode ter uma tirinha, uma charge, uma imagem. Já vieram provas de redação com determinados gráficos. Esses textos servem para você ampliar as suas ideias sobre o tema proposto, beleza? Então, com certeza, você que está em casa, leia muito, mas leia bem e não esqueça de se dar bem no Enem. Até rimei, né? Dando continuidade aí à nossa aula, nós vamos então para a primeira parte da redação. Como eu disse anteriormente, a redação do Enem, ela é feita através de 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. O segundo e o terceiro parágrafos são parágrafos de desenvolvimento. E o último, o 4º parágrafo, é um parágrafo de conclusão. Nas nossas aulas, nós vamos estar sempre frisando todos eles. E eu gostaria de agora trazer algumas informações importantes sobre o início do texto. Muitos alunos costumam dizer que sabem muito bem desenrolar o processo quando começam. O difícil, professor, é começar. Mas o aluno nota 10, assistindo a nossa aula, com certeza ele vai saber literalmente começar a redação. Vamos para a nossa primeira informação. É necessário que nós tenhamos a percepção de que um parágrafo de introdução, o que é introduzir? É levar para dentro. Então você precisa, com o primeiro parágrafo, me conduzir para dentro do seu texto. E aí, como se faz isso, professor? É necessário que o parágrafo de introdução, claro, não é algo tão obrigatório, mas é necessário que o parágrafo de introdução ele comece com uma contextualização, que daqui a pouquinho eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem muito bem sobre isso. Depois da contextualização, é necessário ter uma tese, que é a parte mais importante do texto. Se você pudesse resumir toda a sua redação em um período mais ou menos de 2 linhas, você resumiria em uma tese. E depois você tem a problematização, onde nessa problematização você coloca o problema 1 e 2, que serão argumentados, discutidos e fundamentados no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Observe bem aí na tela que você vai encontrar alguns exemplos de contextualizações. Geralmente os corretores do Enem, eles gostam quando o aluno começa a redação com uma contextualização literária, falando de um livro. Tiveram alguns alunos que tiraram nota 1000 no Enem agora anterior e eles começaram com uma contextualização literária usando, o nosso grandiosíssimo Graciliano Ramos, quando se falava do livro Vidas Secas. E aí você pode utilizar, além da questão literária, você pode utilizar uma série, um filme, você pode utilizar uma questão histórica, uma citação, um trecho musical. Você pode utilizar inúmeras contextualizações. Mas não esqueçam, ela é importantíssima. É ela quem me conduz, que conduz o corretor, claro, para dentro do texto. Depois você tem a tese, que é a sua ideia principal. Muitos alunos têm dificuldade em fazer a tese. Hoje eu trouxe na nossa aula uma forma maravilhosa, simples, prática, rápida e fácil para você fazer a sua tese. E depois eu vou mostrar também a questão das problematizações. Tanto o problema 1 quanto o problema 2, que faz parte do parágrafo de introdução. Vamos seguir. Eu trouxe aí alguns exemplos para você, mais ou menos, que está em casa, acompanhar e perceber como se faz uma contextualização. Observe bem essa contextualização. A primeira Revolução Industrial, ocorrida em 1750, na Inglaterra, lançou as bases para o desenvolvimento e consolidação do sistema capitalista. Ó, que maravilha! Essa contextualização, uma contextualização histórica, baseado em inúmeras temáticas
Por exemplo, se nós pudéssemos falar aí sobre a questão do capitalismo, se nós pudéssemos falar aí sobre o desenvolvimento social que existe hoje no país, trouxe uma outra contextualização. Em 1929, os Estados Unidos passaram por uma crise alarmante, causada pela má gestão monetária e pela efêmera noção de organização financeira. Porém, após tal acontecimento, o país investiu na educação financeira e atualmente é uma das maiores potências mundiais. Observe aí, tem um assunto importantíssimo que está sendo bastante discutido nas salas de aula sobre a questão da educação financeira, uma das disciplinas muito cobradas pela própria BNCC, né? Que traz muitas informações. Trabalhar com a questão de finança não é só uma questão teórica, faz parte do nosso contexto de vida. Trouxe aí para você também essa outra contextualização. E só para completar, eu gostaria de mostrar mais duas. Essa foi uma contextualização maravilhosa usada no Enem passado, em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos. Fabiano e sua família vivem uma situação degradante, marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Olha aí a questão da falta, né, do registro civil, muito presente aí na obra do grandiosíssimo Graciliano. Se nós prestarmos atenção, a obra literária, ela tem uma função muito forte de contextualização. E para encerrar essas contextualizações, eu também gostaria de comentar uma outra: ataques a monumentos históricos, repressão, massacres. Esses são alguns aspectos que traduzem à luz uma discussão bastante importante na atual conjuntura contemporânea: a intolerância no Brasil. Como eu comecei falando de intolerância, eu não podia deixar de trazer uma contextualização baseada no tema proposto que nós começamos a aula de hoje. E aí, tá dando para você entender? Com certeza é impecável você começar o seu texto com um belo contexto. E aí, professor, depois do contexto vem o quê? Aí, depois do contexto, vem a tão famosa e incrível tese. Muitos alunos têm medo dessa tese, mas nós vamos aprender na aula de hoje maravilhosamente como se faz. E antes de nós irmos daqui a pouquinho para o nosso intervalo, eu gostaria de deixar bem claro que a tese nada mais é do que a sua opinião, o seu posicionamento a respeito do tema. Ela é a ideia principal da redação. E claro, né? Em outras palavras, como eu já disse, se você tivesse o poder de resumir tudo que você disse na sua dissertação, resumir o seu texto por inteiro em uma única frase, essa frase seria a ideia principal do texto. Essa frase seria a sua tese. Afinal, nós devemos escrever uma dissertação inteira para comprovar a tese que nós temos. E aí, só um pouquinho, deixa eu mostrar para você que está em casa como fazer. Professor, me diz aí, você que está no programa Nota 10, como fazer uma tese da redação? Vou dar um exemplo muito simples. Existe uma maneira prática e muito rápida de você fazer a tese da sua redação. Pense quais seriam as ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. O que você gostaria de argumentar no primeiro desenvolvimento e o que você gostaria de argumentar no segundo desenvolvimento. Quando você tiver essas duas ideias, quando você puder uni-las em uma só ideia, você terá então a sua tese. Por exemplo, vamos supor que o tema proposto para a nossa redação seja o papel da internet sobre a sociedade contemporânea. Olha que tema maravilhoso! No programa Nota 10, você acompanhando bem em casa, você vai ver que vai ter uma aula que a gente vai trabalhar somente com os temas propostos. O papel da internet sobre a sociedade contemporânea. Olha aí para a tela. Então, vamos fazer uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento? Sendo que eu vou escrever o seguinte: no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou escrever a seguinte ideia: a internet é importante
porque possibilita aos seus usuários a oportunidade de compartilharem o que quiserem para o mundo inteiro. Esse é o meu primeiro pensamento. No segundo parágrafo, eu vou escrever que a internet globaliza as informações e que com ela é possível ter acesso ao conhecimento do mundo inteiro. Ou seja, no primeiro parágrafo eu digo basicamente que uma pessoa pode se abrir para o mundo. E no segundo parágrafo eu digo que o mundo pode se abrir para uma pessoa através da internet. E aí, professor Erismar, como isso ficaria? Olhe na tela, que maravilha! É apenas um simples exemplo para você acompanhar como se faz a tese. Então, com as duas ideias, os dois argumentos em mente, eu construo a minha tese. Exemplo, a internet tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilharem as suas ideias para o mundo inteiro, como também dá oportunidade aos seus usuários de terem acesso ao conteúdo do mundo todo. E aí, nós vamos ter muitos tipos de tese, que daqui a pouquinho na aula eu vou deixar bem claro para vocês. A tese ela pode ser feita com uma declaração inicial, a tese ela pode ser feita através de uma definição, a tese ela pode ser feita através de uma divisão, a tese ela pode ser feita através de uma alusão histórica, a tese ela pode ser feita de inúmeras maneiras. Aí na tela você pode acompanhar os tipos que eu trouxe. Por exemplo, uma declaração inicial. Façamos de conta que você vai fazer uma frase afirmativa ou negativa, como por exemplo, a corrupção não deve ser incentivada por nossa negligência política. É uma tese, é uma ideia a ser defendida. Por exemplo, se fosse por definição, ler é um ato que vai além da decodificação das palavras. Ou até mesmo a educação pública de qualidade é um direito básico negligenciado pelo governo. Então, a tese, ela é a parte principal. Por exemplo, se fosse uma tese feita pela divisão, trata-se da separação do assunto em duas partes. Exemplo, é possível analisar a prática de exercícios físicos sob dois aspectos, a manutenção da saúde e a questão da estética. Vocês percebem que a minha tese está baseada num processo de divisão e ela pode também ser feita através de uma alusão histórica. Confesso a vocês que essa é a que eu mais gosto. Trata-se de uma retomada de um fato histórico relacionado ao tema, né? Como introdução da construção da tese. Por exemplo, a Grande Depressão de 1929 causou altas taxas de emprego, quedas do PIB de diversos países, quedas da produção industrial, entre outros fatores que, guardadas as devidas proporções, remetem-nos à atual questão econômica nacional. Já pensou se o tema se a redação do Enem for um tema cobrando sobre a crise econômica do país? É complicadinho, né? Mas tá aí uma dica para você de tese. Resumindo, meus amores, nós podemos ter a tese de inúmeras maneiras. E claro, né? É a parte principal, porque todo o texto ele vai estar baseado nesta tese. A gente volta daqui a pouquinho, vamos para o intervalo e para você que está em casa não sai daí, porque o programa 10 volta já já com muito mais informações. Erismar Cunha no programa Nota 10 da TCM. Gente, volta já. E aí, meus amores, de volta à nossa aula Nota 10 aqui da TCM. Antes mesmo da gente encerrar o bloco, eu tinha dito para vocês que nós temos muitas formas de escrever a tese. Mas é claro, né? A tese ela está presente no parágrafo primeiro, que é o parágrafo de introdução. Só retomando, a tese é a sua parte principal. Ela pode ser feita de inúmeras maneiras, como declaração inicial, definição, divisão, alusão histórica. E claro, né? Eu vou mostrar agora como ficaria o parágrafo completo, com a contextualização, com a tese e, lógico, com as duas problematizações.
Olhe como ficou lindo este parágrafo de introdução. Você que está em casa acompanhando a nossa aula nota 10, você pode muito bem se espelhar nesse parágrafo que ficou maravilhoso. Um parágrafo simples, direto, organizado e muito bem escrito. Acompanhe aí a leitura da nossa introdução. Inicialmente, desenvolvida pelos militares, a internet ganhou o mundo e inaugurou uma nova cultura, fazendo parte do dia a dia das pessoas e conectando milhões de usuários ao redor do globo. Ela tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilharem as suas ideias em grande escala, como também dá oportunidade aos usuários de terem acesso ao conteúdo produzido a nível global. Isso significa que, com a internet, as pessoas se abrem para o mundo e o mundo se abre para elas. Olha aí que coisa maravilhosa. Eu deixei até um pouquinho colorido para você entender onde se encontra cada parte da introdução. A contextualização, que pode ser feita de inúmeras formas, a tese, que é a ideia principal do seu texto, e as duas problematizações, que nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundados agora no nosso retorno de aula. Deixa eu mostrar para você que está em casa um outro parágrafo de introdução que eu trouxe para que a gente possa discutir sobre o contexto do que eu acabei de explicar. Observem aí este parágrafo de introdução. Sou muito apaixonado por esse parágrafo, gente. A série Os Olhos que Condenam retrata a história verídica 5 do Central Park, em que 5 jovens pretos foram presos injustamente por clara intolerância racial. Embora o foco do seriado seja a intolerância racial, é necessário ressaltar os inúmeros tipos de intolerância existentes no mundo odierno. A intolerância sexual, que atinge a comunidade LGBTQIA+, a intolerância religiosa, mediante o candomblé e o islamismo, e a intolerância estrutural. E, assim, a infração dos direitos por meio da intolerância e as consequências encontradas nos atingidos são fatores que ajudam a compreender a problemática. Eu trouxe essa introdução porque lá no comecinho da nossa aula, no primeiro bloco, nós estudamos e lemos um pouquinho sobre a questão da intolerância. Observe aí nesse parágrafo a contextualização maravilhosa, falando da série Os Olhos que Condenam, incrivelmente maravilhosa, né? Depois você tem aí uma tese, deixando claro que, embora o foco da série, do seriado, seja baseado na intolerância racial, mas também é visto inúmeros outros tipos de intolerância, como a intolerância relacionada à comunidade LGBT, a intolerância religiosa, existem inúmeras delas, né? A intolerância com relação às pessoas com deficiência, a intolerância relacionada à xenofobia e vários outros tipos que nós comentamos aqui no nosso primeiro bloco. Então, aqui vocês conseguem perceber que há uma possibilidade muito importante de você conseguir fazer com que o corretor entre no seu texto. Você abre as portas para que ele possa fazer o entendimento de tudo aquilo que está por vir. Então, para você que está em casa, assistindo ao nosso programa Nota 10, com certeza já entendeu. A introdução são as portas que precisam se abrir para eu adentrar no seu texto. E ela é composta por uma contextualização, por uma tese ou ideia principal ou tópico frasal e, claro, as duas problemáticas que serão discutidas, argumentadas e bem fundamentadas nos parágrafos de desenvolvimento. Deu para você entender que está em casa? Qualquer dúvida é só revisar um pouquinho a aula na TCM, que com certeza você vai estar muito bem preparado para fazer a sua introdução. E claro, se eu estou dizendo que o parágrafo de introdução são as portas que se abrem para o corretor entender bem o seu texto, não esqueça que ele vai precisar obrigatoriamente que você tenha fundamentação para tudo isso que você fez na introdução.
E aí chega na parte que eu considero importantíssima e principal, que é o parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver um pouquinho, mas antes de passar para o desenvolvimento, deixa eu só deixar gravado na sua mente, né, no seu coração, a informação mais importante. Lembre-se, a tese não deve ser confundida com o tema, certo? Ela é uma proposição sobre o tema. É um posicionamento claro e fácil de ser absorvido pelo leitor e em torno da qual se desenvolvem os argumentos que tentam comprová-la, que é o que nós vamos ver agora na parte do desenvolvimento. Mas não esquece, tá? Você que acompanha o programa Nota 10, não esquece que a tese não deve ser confundida com o tema. Ela é apenas uma proposição sobre o tema. E que você que está em casa pode muito bem estudar e criar inúmeras teses sobre inúmeras temáticas. Na realidade, só escreve bem quem treina, né? Então você pode muito bem em casa treinar e treinar, que com certeza você vai conseguir fazer uma boa introdução e, claro, uma boa tese. Mas dando continuidade, observe aí que você vai entender perfeitamente. A tese é um posicionamento, né, em torno da qual se desenvolve os argumentos, que você tente comprová-la. Aí, para comprovar a tese, você precisa dos parágrafos de desenvolvimento. E aí, professor Erismar, como se faz o desenvolvimento? Eu costumo dizer para os alunos que praticamente o desenvolvimento é a parte mais importante do texto. Por quê? Sem desmerecer o parágrafo de introdução e o parágrafo de conclusão, que eu sei que cada parte tem a sua importância, mas é no desenvolvimento onde você consegue fazer com que o seu leitor se prenda ao seu processo argumentativo. E é lá, no desenvolvimento, onde com certeza você vai conseguir, de alguma forma, fundamentar bem todos os seus argumentos para comprovar a tese que foi proposta no parágrafo de introdução. Vamos estudar um pouquinho o desenvolvimento? Olha, pessoal, você que está em casa pode muito bem já ter escutado, com certeza, e eu vou pedir permissão para lhe dizer de novo. É preciso argumentar a redação com as estratégias argumentativas. Então, se você precisa argumentar bem a sua redação, se faz necessário você ter boas estratégias, né? E aí eu trouxe algumas estratégias só para a gente discutir um pouquinho e para você que está em casa assistindo o programa, você também exercitar. Acompanhe aí comigo, por gentileza, o que está na tela. O processo argumentativo, ele é alicerçado na fundamentação coerente, com base no tema proposto, como também na necessidade de convencimento mediante o corretor. Eu costumo muito dizer para os alunos que muitas vezes o aluno que está escrevendo a redação, ele tem bons argumentos, mas ele esquece do ponto principal. Ele esquece do convencimento. E professor, como eu posso melhorar o meu convencimento? Olha, pessoal, todo convencimento é necessário que ele seja fundamentado. Todo conhecimento é necessário que você exponha de uma forma fundamentada. Não adianta você vir com os seus achismos. É preciso comprovações, é preciso fundamentações. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Alguns tipos de estratégias argumentativas que você pode utilizar na sua redação. Exemplo, definições, comparações, exemplos, informações estatísticas, ilustrações, analogias, leis, alusão histórica, causas e consequências, prós e contra, enumeração, citações, séries, filmes, livros e assim por diante. Eu costumo dizer para o aluno, para você que está em casa também vai ouvir agora, costumo dizer para os nossos alunos que a maioria dos candidatos do Enem, eles estão com a fundamentação um pouco pequena. Como assim, professor? Quase todo mundo, quando vai escrever a redação,
se fundamenta apenas em duas estratégias. Acredito que sejam as mais fáceis ou as mais práticas. Eles se fundamentam na estratégia da citação. É bem visível encontrar inúmeros textos com citações filosóficas, com citações de músicas, citações de determinadas pessoas importantes, que é uma estratégia maravilhosa. Não estou dizendo que não é. É muito importante e você que está em casa pode usar. Porém, não existe apenas essa estratégia. Muitos dos alunos utilizam as citações ou muitos dos alunos utilizam séries ou filmes. Mas existem muitas estratégias. Por exemplo, tem uma estratégia aí que eu gosto bastante, que é a estratégia das causas e consequências. Elas são muito importantes no texto. Só para você ter uma ideia, você que é aluno nota 10, que eu acredito que está estudando já faz um tempinho, deve ter tido conhecimento da prova do Enem, a redação do Enem do ano passado. Era muito importante e visível que na redação fosse usada a estratégia dos dados estatísticos, já que falava da questão do registro civil, do processo de invisibilidade social. Então, isso dava a entender que o aluno precisava ter algumas informações estatísticas. Os próprios textos motivadores, nós começamos a aula hoje falando disso, os próprios textos motivadores nos deixavam claramente a utilização de estatísticas. Mas existem muitas estratégias, como, por exemplo, as comparações, né? Existem também as analogias, as ilustrações. Tem uma que eu amo de paixão, que é a estratégia dos prós e contra. Sempre quando o aluno utiliza essa estratégia, eu acredito que ele tem um conhecimento muito forte, ele tem também uma fundamentação muito positiva. Existe uma estratégia que é muito importante, que é a estratégia de leis, né? Geralmente as pessoas utilizam muito nos textos. E aí você que está em casa assistindo a nossa aula pode dizer assim: professor, eu já compreendi aproximadamente, o senhor já deixou bem claro o como e quais são as estratégias. Mas o senhor poderia mostrar toda essa explicação que o senhor fez assim, de forma tão clara, bem direta e simples. O senhor poderia mostrar isso dentro do próprio texto? Assim, me mostre um parágrafo de desenvolvimento onde estejam presentes pelo menos algumas dessas estratégias. Com todo prazer. Para você que é aluno nota 10, eu não podia deixar faltar. Mas antes, deixa eu fazer a leitura da introdução, porque eu preciso fazer a leitura da introdução para podermos ir para o parágrafo de desenvolvimento. Afinal de contas, o desenvolvimento é a fundamentação daquilo que se tem na introdução. Então acompanhe aí a leitura desta introdução. Faz de conta que o tema do Enem 2022, olha aí, minha amiga Sara depois vai comentar bastante isso, né? Olha aí o professor Erismar descobrindo aí o tema, brincadeira. A importância da vacinação para a saúde pública. Olhe este parágrafo de introdução. Em 1975, foi institucionalizado o PNI, que passou a coordenar as atividades de imunizações desenvolvidas rotineiramente em todo o território nacional brasileiro. A contextualização. A importância para a vacinação na área de saúde pública é urgentemente necessária para a erradicação de doenças pertinentes. A minha tese, a ideia principal. Nesse contexto, o Brasil enfrenta um imenso desafio: efetivar com rapidez, responsabilidade e segurança as ações de imunizações e promover qualidade de vida para a população geral, visto que a cobertura vacinal no país é lenta e preocupa autoridades sanitárias que temem o retorno de mais doenças erradicadas, como foi o caso do sarampo. Olhe que problemáticas importantíssimas. Aí, no desenvolvimento, eu trouxe para vocês. Lógico, você vai perceber que o desenvolvimento é um parágrafo um pouquinho mais extenso. Isso não é uma regra, mas há uma necessidade de você tê-lo um pouco mais extenso, porque é aí onde você se fundamenta.
Olha o parágrafo de desenvolvimento 1. Lembrando que o texto precisa de 2 parágrafos de desenvolvimento. Olhe que maravilha esse parágrafo de desenvolvimento. Muito bem argumentado, muito bem fundamentado. Leiamos juntos, por favor. Atualmente, o Plano Nacional de Imunização atua com o calendário básico de vacinação que corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. Nesse prisma, o referido é constituído por 19 vacinas recomendadas à população, desde o nascimento até a terceira idade, e distribuídas gratuitamente nos pontos de vacinação, unidades de saúde da família, USF, e unidades básicas de saúde, nas UBSs, vinculados ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Olhe que fundamentação fantástica. Dando continuidade, entretanto, no cenário caótico atual brasileiro, é visível a dificuldade de elaboração de um plano de vacinação adequado, coerente e rápido, mediante a necessidade de uma nova doença que devasta a sociedade, a Covid-19. Ademais, vou acrescentar mais um processo de fundamento, nota-se o aumento de outras doenças e as cidades ficam cada vez mais à mercê de novas epidemias, sem esquecermos de outras doenças como febre amarela, tuberculose e sífilis, que sempre estiveram em destaque e levaram à morte centenas de pessoas. Eu não sei se você consegue me entender, mas para você que está em casa, esse parágrafo de desenvolvimento, ele traz estratégias argumentativas muito bem fundamentadas. E se você analisar bem, é muito importante que o seu parágrafo de desenvolvimento, ele tenha aproximadamente uns 4 períodos. Cada período ele vai ter aproximadamente 2 ou 3 linhas. Então, os seus parágrafos de desenvolvimento, eles vão ter uma estrutura aproximadamente de umas 8 linhas. Então, se você tiver no primeiro parágrafo de desenvolvimento 8 linhas e no segundo parágrafo de desenvolvimento mais ou menos 8 linhas, eu sempre costumo dizer para o aluno que ele poderia separar 15 linhas para o desenvolvimento. No máximo, 16 linhas. É o tamanho adequado, muito importante. E talvez você que esteja assistindo o nosso programa Nota 10 desde o início, deve estar se perguntando, nossa, o professor falou quantas linhas aproximadamente deveria ter os desenvolvimentos, mas ele não falou da introdução. Aí eu digo para você, meu amor, é preciso que você tenha aproximadamente, no máximo, 6 linhas. 6 linhas é o suficiente para que você faça uma boa introdução. Se você passar um pouquinho disso e conseguir fazer umas 7 linhas, não vai ter problema. Até mesmo porque isso não é uma regra, e sim uma sugestão do professor que vos fala. Aproximadamente, você tendo umas 6 linhas no parágrafo de introdução e aproximadamente umas 15 ou 16 linhas no desenvolvimento 1 e 2, você terá uma estrutura de redação com 20 linhas, deixando então as 10 últimas linhas para o seu grandioso e maravilhoso parágrafo de conclusão, que no decorrer das aulas nós vamos estudá-lo de uma forma maravilhosa, beleza? E só dando ênfase à questão da conclusão, que depois a gente vai estudar bem em outras aulas, lembre-se, eu estive mostrando a introdução, estive mostrando o desenvolvimento, depois eu vou mostrar a conclusão. São partes distintas, mas elas são muito unidas. Não tem como você falar da introdução e depois você não citar o desenvolvimento ligado a ela. Não tem como você fundamentar os seus desenvolvimentos sem tocar no processo de intervenção, que é a conclusão, que nós veremos bem depois. Então é importante vocês entenderem, observem aí no parágrafo de desenvolvimento, você pode encontrar inúmeras estratégias argumentativas, você pode encontrar fundamentações muito fortes, como, por exemplo, eu gosto muito desta fundamentação, quando ele diz no terceiro parágrafo, entretanto,
no cenário caótico atual brasileiro, que graças a Deus está melhorando, amenizando. Entretanto, no cenário caótico atual brasileiro, é visível a dificuldade de elaboração de um plano de vacinação adequado, coerente e rápido, mediante a necessidade de uma nova doença que devasta a sociedade, a Covid-19. Observe que bem no início, ele deixa muito enfatizado a questão do PNI, do Plano Nacional de Imunização, né? Que atua com um calendário básico de vacinação, que deveria corresponder e deve corresponder ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário para a saúde pública do nosso país. Nós já estamos chegando no finalzinho da nossa aula de hoje. Com certeza ainda virá muitas aulas maravilhosas por aí e, claro, né, com o professor Erismar Cunha, professor de redação, no nosso programa 10 da TCM. Conosco você vai aprender muito mais. Não esquecem, nos encontraremos em breve. Um abraço e até a próxima aula. Não esquecem, quando você pegar a redação, a prova de redação, faça a leitura dos textos motivadores. Lembra que eu coloquei para vocês lá na primeira aula sobre o texto da intolerância? Então não esquece, faça bem a leitura dos textos motivadores. Não esqueça de aqueles textos são textos de apoio, são textos para você analisar bem a temática proposta e discutir um pouquinho sobre elas em mente antes de você escrever o seu texto. E na primeira aula, eu também gostaria de relembrar para você, revisando, nós estudamos o parágrafo de introdução, que é a porta de entrada para a sua redação, e nós também estudamos o parágrafo de desenvolvimento. Sem esquecer, a introdução é necessário a contextualização, a tese e as duas problemáticas, aproximadamente com as 6 linhas. Você vai arrasar na introdução. Não esquece que a contextualização feita de forma literária pode lhe trazer muito mais benefícios, porque o livro ele tem uma importância grandiosa. E não esquece, tá? Introdução e desenvolvimento. A nossa primeira aula, com muito gosto para você. Já pensou em tirar nota máxima só em redação? Imagine você com 1000 pontos em redação. A última vez que eu fiz a prova do Enem, que foi há muito tempo, não vou nem dizer quando, eu tirei 900 pontos. Pois é, meu amor, nada mal, né? E eu vou te ajudar com algumas dicas que eu acho importante você não fazer, tá? É não fazer. Por exemplo, fugir do tema proposto, entregar a folha sem nada escrito. Não pode, né, gente? Aí você vai deixar o trabalho em branco. Usar parte do texto desconectada ao tema proposto. Você não pode falar, nem que seja um parágrafo do texto, fugindo daquele tema proposto. Você tem que se ligar naquele tema que está ali, que você precisa falar. E escrever 7 linhas apenas, né? Não dá, gente. Seria ótimo. Eu tô lá, fiz a minha redação, escrevi só um pouquinho, tá bom? Já resumi tudo. Não pode fazer um resumo daquilo. Você tem que escrever realmente tudo completo, tudo bonitinho. Então essas dicas que eu dei é para que você não faça no Enem, ok? Senão você vai ser reprovado, pelo amor de Deus. Não fugir do tema proposto, não entregar a folha em branco, não usar o texto desconectado do tema. E não escrever só as 7 linhas, tá bom, meu amor? E agora a gente vai para a aula de português com a professora Thelma Nunes. Olá, galerinha! Iniciemos a nossa próxima aula e hoje nós vamos discutir sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos expressivos empregados, segundo as intenções dos autores, para gerar efeitos sonoros nos discursos, os quais não seriam possíveis apenas com a linguagem denotativa. Para entender esse processo de figura de linguagem de expressão, é preciso relembrarmos o conceito que nós temos de texto denotativo e texto conotativo.
é só vocês lembrarem que a denotação é o sentido real, certo? E é só lembrar do desenho do dicionário. Denotação, dicionário, sentido real, aquilo que é utilizado dentro do nosso processo gramatical, dos verbetes, dos dicionários, das linguagens e dos signos linguísticos que fazemos uso no nosso cotidiano. Já o sentido conotativo seria aquele sentido metafórico, aquele sentido irrealis, né, fictício. Então, feita essa explicação bem inicial e bem basilar, então vamos lá para a classificação das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas podem ser figuras de sintaxe ou de construção. Geralmente as figuras de sintaxe, elas desconsideram a norma culta da língua portuguesa, a gramática da norma culta, porque o seu papel é cumprir um processo de contextualização social. Nós vamos ter as figuras de harmonia ou de som, em seguida, as figuras de palavra ou semântica e, por último, as figuras de pensamento, que são aquelas mais utilizadas. Vocês lembram da ironia, da metáfora, né? E dessas figuras que fazem parte do nosso cotidiano? Lembram, né? Porque todo mundo é irônico, ou já foi, ou vai ser irônico alguma vez na vida. Só que na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as figuras de sintaxe, porque o Enem, a prova do INEP, ela costuma trabalhar as figuras de linguagem e nos últimos anos ela vem se detendo a essas figuras de sintaxe. Então vamos partir do conceito básico. Eu havia falado, anteriormente, que as figuras elas cumprem um efeito, elas são expressões, né? E essas expressões, elas favorecem a construção sintática do enunciado, que é o que nos leva à evidente organização textual. Então, tanto como a omissão de um dos seus termos essenciais, ou como também a inversão de uma ordem direta, que é mais natural entre seus termos. É só lembrarmos do nosso hino nacional. O nosso hino nacional, ele não segue essa ordem direta, porque por ser um hino, para o processo de sonorização, e o processo fonológico, a ordem indireta é o que vai conduzir essa organização sintática e é o que vai favorecer o próprio ritmo do hino em si. Então, modifica-se uma norma sintática ou um uso que é recorrente ou que seria corrente se considerarmos a norma culta. Então, a figura de sintaxe, ela não se preocupa em considerar os aspectos formais gramaticais da língua portuguesa. Então, dito isso, eu vou analisar o seu processo de construção e o seu processo de uma construção que seja funcional, que vai cumprir determinadas demandas sociais, né? E isso nós discutimos na nossa última aula, no nosso último encontro. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos destacar algumas figuras de sintaxe. Inicialmente, nós vamos falar sobre a anáfora. E quando eu falo de anáfora, eu estou falando, os gramáticos, eles falam sobre a repetição de uma mesma palavra ou uma estrutura do início de frases ou versos consecutivos de um texto, que vai fazendo um papel de elemento coesivo, né? Ele vai favorecer a organização sintática do enunciado. Mas essa organização, ela vai estar com recorrência de repetição. E isso é muito utilizado em textos literários, né? Observe esse exemplo aqui. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter o estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estilo e não se animar. Observando a letra da canção, nós vamos ter a repetição do verbo irregular ser na conjugação é. E é esse verbo, que vai manter a regularidade, a partir da repetição da sonoridade de que uma música, de que esse arranjo necessita, Porque a música, ela precisa ser construída a partir de um arranjo musical. E para que isso aconteça, é necessário determinadas repetições.
Então, isso é um exemplo de anáfora. A anáfora, ela vai se repetindo. Pode ser uma palavra ou pode ser uma estrutura, mas há uma repetição e uma repetição consecutiva. É algo marcado, é algo presente. Outra figura de sintaxe que é recorrente na prova do Enem, né, nas questões de INEP, é o anacoluto. E o anacoluto ocorre quando há dentro de uma oração, uma frase, um termo qualquer que parece deslocado ou que compromete, de certa maneira, a compreensão do sentido real do texto. Volto a dizer, figuras de sintaxe, ela não se preocupa em cumprir uma gramática normativa, uma gramática formal. Porque o seu propósito é favorecer a organização do texto e o processo de aquisição dele. Então, olha esse exemplo aqui. No exemplo, nós vamos ter minha história, tudo besteira para enganar os outros. Note que o sujeito minha história ficou sem predicado. Ficou sem predicação, ficou sem complemento. Porque geralmente, se considerarmos a norma culta, nós vamos ter sujeito mais predicado. Né? E geralmente nós vamos ter uma ordem direta, em que eu tenho o substantivo, o sujeito, aquele que executa ou aquele que sofre a ação, né? E o seu complemento, o seu predicativo. E no anacoluto nós não vamos ter isso, porque não é uma preocupação. Então, por isso, nós vamos ter esse deslocamento, que se fôssemos considerarmos o seu aspecto estrutural, formal, então nós teríamos um certo comprometimento da compreensão do sentido geral. Uma dica bem importante é, dentro da redação, né, do texto dissertativo argumentativo, precisamos lembrarmos que é um gênero formal. Então, o uso dessas figuras de sintaxe vai comprometer o seu processo de escrita e, sobretudo, a análise das competências gramaticais, né, que perpassam o gênero dissertativo argumentativo. Mas, a contraposto, o INEP, ele utiliza esses recursos nas questões objetivas para que você possa, de certa forma, identificar uma linguagem que não vai estar estritamente fechada, porque ela serve um propósito maior, que é a comunicação. E essa comunicação, ela vai perpassar por todos os elementos e por todas as situações de uso em que a língua portuguesa, o português brasileiro, ele é introduzido no nosso cotidiano e nas mais diversas relações sociais. Dentro dessa premissa, aí nós passamos a ter uma outra figura de linguagem que é utilizada, as figuras sonoras, né? Eu tenho uma figura de sintaxe, né, que não considera os aspectos formais da língua portuguesa, mas eu tenho também as figuras sonoras, que são aquelas que têm o seu efeito mais evidente, justamente nos sons das palavras, ou da parte de palavras, né, que pode ou não envolver diretamente o seu sentido. Na gramática, eu preciso entender a construção de fonética do fonema versus a fonologia, o som do fonema, né? E quando eu tenho essa figura de linguagem, e quando eu tenho esse aspecto, podendo ou não envolver esse som diretamente, é só lembrar. Vamos lembrarmos de palavras que são escritas, né, com estruturas, com uma consoante, mas que o som é totalmente distinto, que nem sempre vai obedecer àquele som convencionalizado que seria da estrutura fonética em si. Então, é sempre essa premissa. Então, dentro desse contexto, aí nós temos hoje aquelas que são mais recorrentes nos últimos anos na prova do Enem. Quando eu falo mais recorrente, porque é preciso, né, compreender que a prova do INEP, ela segue um padrão. Então, tem como você identificar nos últimos anos quais foram os conteúdos, quais foram as abordagens, quais foram as tipologias, os gêneros, né, os recursos textuais mais utilizados, porque há sempre uma correlação entre as questões e entre as provas seguintes. Então, dito isso, vejamos. A literação.
uso repetido de sons consonantais parecidos, como no exemplo aqui. A chegada ofuscante de tantas meninas nada tinha que dever à festa luzida de velas e valsas e vozes levadas de vento. Observem o uso repetido, né? O uso repetido da consoante V. E observe qual o efeito, né, dessa repetição sistemática da consoante, que se torna ainda mais interessante por imitar o próprio som do próprio vento citado no trecho. Então eu vou ter uma correlação que foi colocada ali justamente para favorecer o entendimento do exemplo que foi abordado. Então, aliteração, alitera. Se alitera, significa que repete. Uma dica muito interessante é, quando eu estou falando de gramática, de texto e de contexto, eu estou falando de semântica, né? Eu estou falando de sentido. Então, as palavras, elas não são construídas de formas avulsas, né? Se nós considerarmos o pré-requisito básico, né, daquele que é considerado o pai da linguística, que é o nosso querido Saussure, nós sempre vamos ter a premissa do signo, que é a palavra, o léxico propriamente dito. E essa palavra, ela foi criada, ela tem uma origem a partir de um sentido, né, que é o significado. Signo, significado e significante. Signo, palavra, léxico, né? Significado, o sentido. Eu uso essa palavra com esse determinado sentido, porque uma única palavra, ela pode assumir inúmeros sentidos, como também uma única estrutura gramatical, ela também pode adquirir outras estruturas, né? Vamos só lembrar. Olhe lá a vogalzinha, a vogal A. O A, ele pode ser tanto um artigo definido, como ele também pode ser uma preposição que indica distância, indica instrumento, como também ele pode ser a junção do artigo definido com a preposição que nós vamos ter a crase. Então, uma única construção fonética, né? Se a própria estrutura ela é utilizada em diferentes e determinantes categorias gramaticais, então por que uma palavra ela vai ter um sentido limitado? E como é que eu vou identificar esse sentido? Eu vou identificar a partir do texto, a partir do contexto. Então, a aliteração, ela vai seguir essa projeção de signo, significado e significante, porque o significante seria aquela imagem que ela representa. E essa imagem, ela só é projetada quando eu considero o seu contexto de uso. Então, eu uso o som, né? Eu uso a palavra, as palavras que se repetem com a letra V para imitar o próprio som do vento que é citado no trecho do poema, né? Do texto de Diogo Avelino. Já o pleonasmo, que é uma das figuras mais conhecidas, nós vamos ter uma repetição enfática de um termo, de uma ideia. E essa repetição, ela já cumpre outro sentido, que é o sentido de reforçar no enunciado esse determinado contexto. Então, é o caso popular, subir para cima. Quem sobe necessariamente vai para cima. Então, por que eu tenho que repetir? Né? Por que eu tenho que reforçar e por que eu tenho que enfatizar? Quando eu faço isso, eu estou utilizando o pleonasmo. Se você vai sair, por que você precisa usar essa construção sair para fora? Porque quem sai já fica lá nítido que vai sempre sair para fora, para algum lugar, para alguma coisa, que são os nossos vícios de linguagem. E esses vícios de linguagem, eles são reproduzidos nas nossas falas cotidianas, né? Então, esses casos de repetições geralmente são utilizados para enfatizar, para reforçar ou até mesmo para indicar para o seu interlocutor a ação que você vai executar ou que você pretende executar. E o texto ele está ali para cumprir essa função, para determinar o processo de interpretação. Agora é preciso termos uma observação assim, uma observação que é extremamente importante, porque há casos, né, que a repetição é mais sutil e até mesmo estilística, por assim dizer. Quando eu falo de estilística, eu estou falando de estilo da linguagem, o estilo da escrita. Então, esse estilo, ele pode ser mais sutil, como ele também não pode ser.
Então, eu vou entender dentro desse processo aquilo que eu sempre costumo falar em minhas aulas. Todas as palavras da língua portuguesa, ela se classifica, né, por um processo que nós chamamos de palavras primitivas e palavras derivadas. As palavras primitivas, né, são as palavras bases, como flor. E eu tenho floricultura, que é uma palavra derivada. Porque se você vai comprar uma flor, você não vai chegar em uma padaria, né? Ou você não vai chegar lá em um frigorífico, você vai em uma floricultura. Então, geralmente, nesses casos, né, a repetição é mais sutil porque você vai ter a presença, a ocorrência da palavra primitiva e na mesma linha você vai ter a ocorrência de uma palavra derivada dela, que é no caso aqui do exemplo, sorria, um sorriso nervoso. Nós vamos ter a correlação entre sorriso e sorria. Então, esses casos, né, a repetição passa a ser mais sutil. E é um estilo de linguagem. E esse estilo, né, ele pode e ele vai ser destacado dentro de um processo de construção e de coesão textual. Observe como a gramática da língua portuguesa, ou até mesmo todas as categorias textuais, eles não deixam de lado e eles não podem ser deixados de lado ou eles não podem ser isolados, porque ambos dialogam sempre um com o outro. Então, quando eu compreendo desde aquela premissa do que seria o texto, e quando eu vou considerar o uso dessa palavra que vai estar dentro de uma demanda social, que pode estar em uma tipologia ou um gênero textual, aí eu vou identificar os elementos que constroem esse texto. E esses elementos têm sempre um objetivo, né? E esses objetivos, eles vão ser colocados e vão ser reproduzidos através de figuras, de expressões, de recursos linguísticos, né? Recurso de expressão. Então, observe as expressões em destaque. Vamos lá. Vi claramente visto o lume vivo. Um trechozinho de um texto de Camões, de nosso querido Camões, né, que é marcante dentro da literatura, sobretudo do classicismo. Ó mar salgado, quando tu teu sal são lágrimas de Portugal. Aí aqui nós já temos outro trecho retirado lá do poema de Fernando Pessoa. E por último, nós vamos ter aqui Ri meu riso, de Vinícius de Moraes. Observem a relação em que nós vamos ter em uma repetição, né, de sons consonantais, né, em uma repetição de uma determinada estrutura, de um determinado contexto fonológico. Aí vamos lembrar a figura de sintaxe, né, cuja subdivisão das figuras de linguagem presente nas frases é: qual é a figura de linguagem em que nós vamos ter uma repetição? Mas uma repetição para enfatizar, voltando aqui à explicação, para enfatizar um termo ou uma ideia. É preciso identificar essa diferenciação para que não venhamos a confundir o pleonasmo com a aliteração. Essa é a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham compreendido, né, as referências e as alusões acerca do que seria as figuras de sintaxe e as figuras sonoras. Voltamos daqui a pouco para discutirmos essas figuras dentro de um processo de variação linguística. Voltamos à nossa finalização da nossa aula e no primeiro bloco nós falamos sobre a questão das figuras de sintaxe e a importância desse processo de adequação linguística. Então, nesse segundo momento, nós vamos falar, primeiro, a língua é heterogênea. Então, se ela é heterogênea, significa que ela vai admitir a realização de diversas variedades em diversos contextos de uso. Então, assim, cabe ao falante adequar sua fala a essas diversas situações comunicativas.
E esse processo de se encaixar, né, de diversidade, de se adequar, é onde nós vamos ter a relação do encaixe com os registros. Então vamos só lembrar, nós só temos 2 registros na língua portuguesa. Nós vamos ter o registro formal, as situações, né, em que requer uma maior formalidade, tanto na fala e até mesmo no nosso próprio comportamento social. Porque a linguagem, ela não é só aquela linguagem que é escrita ou falada. A linguagem, ela também está relacionada ao seu comportamento gestual, à sua expressão, até a forma como você se coloca frente ao mundo. Existem várias linguagens, né, dentro do nosso processo de enunciação. E o registro informal, que é uma linguagem mais voltada para o coloquialismo. É aquela linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia e que vamos nos adequando dentro de um processo de interação sociocomunicativa. Aí, nesse registro, vai ser permitido o uso de gírias, o uso de expressões populares, o uso de redundâncias e tantas outras diversidades, né, linguísticas que estão lá dentro da nossa comunicação. Se encaixar nesse registro ora formal ou ora informal é o que vai determinar qual o papel que você cumpre dentro do contexto comunicativo. Essa é a premissa base da adequação da linguagem. E é um dos requisitos mais cobrados dentro da prova do Enem. Porque um mesmo texto, né, um único texto, lá na prova, pode ser cobrado de diferentes objetos e contextos. E geralmente o INEP ele costuma fazer isso. E o que vai determinar essa diferenciação é justamente o comando da questão, a qual esse texto está sendo associado. Então vamos lá. Vamos entender como é que eu posso, ou como é que nós podemos identificar esse processo de comunicação. Se eu tenho 2 registros, eu tenho 2 mecanismos de progressão sistêmica, né, ou de progressão textual. E esses 2 recursos, eles estão associados a esses 2 registros, eles dialogam. Quais seriam esses recursos? Nós vamos ter a coesão, e quando eu falo de coesão, eu estou me referindo aos aspectos gramaticais, né? Um texto bem acentuado, bem pontuado, com uma concordância nominal ou verbal, com uma regência nominal ou verbal, com as palavras escritas, né, estruturadas de uma forma bem correta, obedecendo os critérios, os pré-requisitos gramaticais. Então, é um texto coesivo. E esse texto coesivo, ele organiza toda a estrutura do texto. E por isso que essas partes, elas devem ser interligadas por conectivos, que também são chamados de operadores argumentativos, né? Que também são chamados de elos textuais. Conectivos, vamos só lembrar, quando nós falamos de conectivos textuais voltados para os elementos coesivos, podem ser uma conjunção coordenada ou subordinada. A exemplo, as conjunções sindéticas, né? Aquelas que têm a presença do sindeto, que é a própria conjunção em si, aditiva, o i, o nem, ou o mas, que é constantemente utilizado dentro até da nossa própria comunicação diária, que dá a ideia de oposição. Como também esse conectivo, ele pode ser também uma preposição cujo valor semântico é ligar palavras, né? E favorecer a composição de um texto. Então, são elementos coesivos. Elementos que colaboram para a construção do texto. Enquanto a coerência, ela vai remeter mais ao encadeamento lógico das ideias, do sentido interno ou externo ao qual aquele texto se pressupõe. É necessário ressaltar aqui: existem textos sem coesão e só com coerência? Existe. Nós vamos ter textos só com coerência. Textos em que o leitor, certamente, né, o escritor, aquele que escreveu, certamente ele não teve acesso à escolaridade. Então, ele escreve como ele fala, mas é compreensível, né? É um texto que tem sentido, porque se ele comunica,
significa que ele tem coerência. E se ele tem coerência, ele vai ter sentido. É aquela redondilha bem básica. Mas nós jamais teremos um texto só com coesão, porque a própria coesão já é um indicativo da interligação dos elementos conectivos do próprio sentido do texto. Então, é necessário destacarmos isso. Sobretudo porque lá nas provas, né, nas questões, é cada dia mais recorrente o uso de trechos, né, de fragmentos das mídias sociais. E as mídias sociais, elas trazem esse caráter de informalidade, em que os seus participantes, eles acabam por redigir ou por escrever uma linguagem mais informal, uma linguagem mais cotidiana, mas que constrói sentidos e que constrói a comunicação dentro daquele canal em que ele é utilizado. Assim, nós vamos ter a noção de textualidade, que um texto não é apenas a soma uma série de sentenças, mas o encadeamento semântico. Sempre voltando a essa premissa da importância da construção do sentido. Um texto, ele tem que ter sentido. Se ele não tem sentido, ele deixa de ser texto. Então, ele não vai ter aquilo que nós chamamos de textualidade, né? E a textualidade é o todo. É a tessitura textual, é o processo de construção, o processo de organização que vai considerar os fatores linguísticos, como a coesão, né, que foi dito anteriormente, que seria aqueles aspectos gramaticais, como também a coerência, que vai dar aquele aspecto de encadeamento lógico, né, para que você não fuja do tema, para que a informação ela fique bem clara, bem concisa e para que o seu receptor ele consiga, né, interpretar e até mesmo reproduzir a mensagem que foi pretendida por você no momento da submissão textual. Um outro fator linguístico extremamente importante e que já foi dito de uma outra forma, né, nas aulas anteriores, é a intertextualidade. É só lembrarmos aquela premissa de que o texto ele é híbrido. Se ele é híbrido, então ele vai admitir, né, outras situações ou outras características, né? É um texto dentro de um texto. Um texto condicionado a outro texto. E quando nós temos essa noção, né, linguística, que esse fator linguístico, ele precisa e ele vai sempre estar associado ao que nós chamamos de fatores extralinguísticos. É só observarmos essa imagem aqui, né, que especifica o processo de construção textual. A intertextualidade, ela vai seguir esses aspectos. A intencionalidade. Qual é a intenção daquele que escreve ao se propor a construção de um enunciado? Quais são os mecanismos intencionais que já vai direcioná-lo, né, a um processo de informatividade e de situacionalidade para que o seu receptor ele consiga aceitar essa informação, ele consiga receber essa mensagem. Observem que esses fatores extralinguísticos, embora eles sejam dicotomias isoladas, né? Porque quando eu falo de dicotomia é porque eles são apresentados isoladamente, mas eles se completam. É como se nós associássemos ou pensássemos da escrita e da fala. Elas são distintas, mas ao mesmo tempo elas caminham lado a lado. Assim como o discurso e a gramática. São distintos, mas caminham lado a lado. Porque para que eu possa construir o meu discurso, eu faço uso de categorias gramaticais. Do mesmo modo, a intertextualidade, esses fatores extralinguísticos, eles se conectam. Porque a intenção da sua fala e da sua escrita, ela vai estar vinculada à situação de uso. E essa situação, ela vai requerer um certo grau de informatividade. E essa gradação da informatividade, ela parte da premissa do reconhecimento do público-alvo. Para quem eu estou escrevendo esse texto?
Por que eu estou escrevendo esse texto? Qual é o meu objetivo? Será que o meu público, né? Se aquele que eu escrevo pensando nele, será que ele vai aceitar essa informação? Será que ele tem a construção, o entendimento linguístico necessário para que ele possa construir esse entendimento? Porque não há como aceitar algo quando você não compreende aquilo que está sendo dito. E não há como você construir texto ou intertextos ou hipertextos sem você selecionar e sem você considerar esses fatores extralinguísticos. Então, esse trocadilho, que ao mesmo tempo são separados, eles se compõem, eles se interligam. E dentro dessa premissa, aí nós vamos ter a intertextualidade ligada ao conhecimento de mundo, à demanda social, que deve ser comum ao produtor e ao receptor do texto. Entendam como produtor aquilo que discutimos em nossa primeira aula, primeiro encontro. O produtor, ele é o receptor, ele é o emissor, é aquele que produz. Então, eu tenho que ter um conhecimento de mundo. E esse conhecimento, ele é notado, ele precisa ser notado quando há diferentes processos de interações textuais, que é o diálogo que se dá entre um e outro, que é o que vai denotar e é o que vai constituir a intertextualidade. Então, essa intertextualidade, ela pode ocorrer em diversas áreas do conhecimento. Olha os exemplos que nós temos aqui nessa tela. A literatura, ela caminha lado a lado com a história. A história nada mais é do que um processo de identidade. E quando eu falo de identidade, eu estou falando de referências culturais. Então, essas referências culturais é o que vai dar o direcionamento para que o texto literário ele possa construir uma intertextualização que leve o receptor a compreender a época, a compreender o autor, o homem ou aquela mulher que está por trás daquela obra e, sobretudo, a compreender a dinâmica social em que aquele texto foi produzido. A música também, ela considera esses aspectos, porque a música ela vai considerar todo o entorno comunicativo. E esse entorno também vai levar em consideração a aceitabilidade do público. Observem, vamos só situarmos ao contexto atual. Quais são as músicas que estão sendo reproduzidas? E quais são as músicas que estão sendo aceitas socialmente? Né? As letras dessas canções, elas falam sobre o quê? As composições dessas músicas trazem quais referências intertextuais? E quando você tem essa referência intertextual, é de uma determinada comunidade, de um determinado espaço, de um determinado lugar, que vai direcionar a um determinado ritmo, a uma determinada composição gramatical, porque as palavras elas vão se compondo de acordo com esses aspectos extralinguísticos. Porque se eu for produzir, é porque eu tenho alguém para consumir. Aí o que vai levar ao último exemplo aqui, o último eixo, né, de conhecimento, a última área que seria a publicidade. A publicidade, ela leva em consideração esses elementos extralinguísticos, porque quando eu estou publicando, divulgando, né, eu estou tentando utilizar esses aspectos, que é intencional, que vai direcionar a situação e o processo de construção dessa informação. Eu posso vender um produto, eu posso vender uma ideia, mas como é que eu vou vender esse produto? O que é que eu devo considerar? Eu devo considerar o todo. Eu devo considerar, sobretudo, a premissa de que essa ideia, esse texto, ele tem que fazer sentido para um determinado grupo, para um determinado contexto. Então, considerem a intertextualidade como um dos elementos da progressão temática. E essa progressão temática, ela vai ser estruturada por diferentes recursos coesivos, né? Recursos que levem o texto ao seu sentido, à sua dinâmica social, que pode, ao mesmo tempo que comparar
elementos opostos, mas também ele vai relacionar informações gradativas, no sentido de associar e de referenciar um determinado contexto ou uma determinada situação. Aí eu vou ter o aspecto de intensificação, eu vou ter o aspecto de argumento, eu vou ter o aspecto de situações hipotéticas. Eu tenho uma infinidade, que vocês até observam aí nessa questão que foi utilizada em uma das provas anteriores do INEP. E elementos que são presentes e que estão presentes em quase todos os textos, mas é preciso observar qual é o elemento que se destaca na questão que está sendo solicitado. Porque os textos, eles vão assumir esse processo de conhecimento de mundo. Quando eu falo de conhecimento de mundo, eu estou falando de uma pluralidade de conhecimento, que deixa até de ser múltiplo e passa a ser pluridisciplinar. Porque o meu conhecimento do mundo não precisa ser necessariamente o seu e não precisa ser necessariamente o conhecimento de mundo do outro que está ao seu lado. Então, é um processo que vai se constituindo dentro da lógica da interação. Então, se você observar a própria palavra intertextualidade, aí nós vamos ter o uso do prefixo, né? Aquilo que é interno, né? Aquilo que está interno, aquilo que é inerente ao eu, né? Aquele que produz. E essa inerência, essa internalização, ela vai perpassar por um processo de linguístico que não inicia dentro do nosso processo de uso linguístico. Não, ela inicia antes. Ela inicia com os elementos culturais, ela inicia com a identidade dos nossos antepassados, da ancestralidade. Então, ela vai perpassando linguisticamente de geração a geração. E nesse perpassar é que esse diálogo ele vai se constituindo. E cada vez que se constitui, aí ele vai nos direcionar a uma camada imensa de conhecimento e de saberes científicos. Então, para fecharmos esse ponto, vamos analisar essa questão aqui. Essa questão ela foi publicada em 2019, né, na prova do primeiro dia, né, de linguagens, e ela vai abordar, né, lembre-se, é muito comum nós termos esses fragmentos textuais em toda a prova do Enem. E, sobretudo, é muito comum você observar dentro desse próprio segmento, dentro desse próprio fragmento, alguns indícios que já levam à resolução da questão. Observem, quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor, comete um erro. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e o seu leitor. Nós temos aqui um trecho de um texto, né, que foi publicado na Companhia das Letras, que é um fragmentozinho do texto de Amor e Trevas. A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, observem o uso do pronome demonstrativo nesse texto. O emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de... Aí lembre-se, né? Nós temos uma indicação do que é que está sendo solicitado nessa questão. Seria comparar elementos opostos? Seria relacionar informações gradativas, intensificar um problema conceitual, que até, né, se vocês observarem na minha explicação, eu abordei até esses elementozinhos, essas opções que estão contidas nessa questão, para justamente explicar o processo de intertextualização.
Ou seria introduzir um argumento esclarecedor? Ou, por último, assinalar uma consequência hipotética? Seria um processo de indução de um argumento esclarecedor. E é bem marcado pelo uso do pronome, né, quem, que é um pronome invariável, né? Então, a intertextualidade, ela perpassa por todos esses elementos, sobretudo sobre a coesão e a coerência. E assim finalizo a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido absorver e tenham conseguido se conectar a todas as informações que foram ditas em nossa aula e, sobretudo, nas contextualizações sobre os conteúdos gramaticais e os conteúdos de língua portuguesa. Até a nossa próxima aula. E a dica de ouro é considerar que entender o texto, compreender a língua portuguesa não é apenas para o primeiro dia de prova. É preciso esse processo de interpretação, contextualização, também nas outras áreas de conhecimento. Então, galerinha, a dica de ouro é que vocês passem a fazerem leituras de provas anteriores e passem a analisar quais são os gêneros, quais são as tipologias textuais que são recorrentes em todas as áreas. Como é que eu vou compreender esse comando dessa questão? Como é que eu destaco aquilo que é elemento principal, que é o que nós chamamos de figura, que são as palavras-chave, e como é que essas figuras-chave elas vão nos conduzir à resolução da questão, que são os elementos secundários. A dica mais valiosa é ler proficientemente. A leitura, ela não é um processo só mecanizado, é um processo de construção. E você só constrói quando você aplica. Você só constrói quando você testa. Você só constrói quando você observa. Então, nada mais justo do que olhar as questões anteriores e identificar esse padrão de sequência textual e de recorrência de uso linguístico. Língua portuguesa, redação, são aulas de peso desse Enem, né? Sempre foi. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, tá? Mas depois a gente volta com muito mais. Segunda-feira tem mais, nota 10. Eu sei que às vezes bate um desânimo, a gente fica um pouco cansadinho, né? Mas a gente não pode parar. Vamos lá, vamos dar essa pausa, tá bom? Então vamos lá ser alunos nota 10, porque o futuro nos espera e a gente vai fazer jus a esse nome, porque a gente estará lá, ingressando no ensino superior. Universidade que aguarde.